ser sujeito ativo. Você já sabe o que é sujeito ativo de um crime, não sabe? Quem é que pode ser sujeito ativo do crime? A testemunha, o perito, o contador, que é um tipo de perito, o tradutor e o intérprete. Então, olha só, são 5 pessoas que podem ser sujeito ativo do crime. A testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou o intérprete judicial. Ok? Muito bem. Mas é claro que o que mais nos preocupa, o que mais acontece é o falso testemunho. É o depoimento falso da testemunha. Agora veja, se houver uma suspeita de que o perito fez uma perícia falsa, de que o tradutor ou o intérprete ou o contador falsearam a verdade, eles também podem ser sujeito ativo do crime. Agora, quanto ao sujeito ativo, meu caro, existe um detalhe que cai demais em prova de concurso a respeito desse crime, e além de cair demais em prova de concurso, tem uma importância prática tremenda. Porque a testemunha, muitas vezes, quando mente, mente a pedido de alguém. E muitas vezes mente instruída por alguém. Esse alguém, geralmente, é o advogado. Por favor, eu sou membro com muito orgulho desta categoria, sou advogada criminalista no estado de São Paulo, tenho um orgulho tremendo da advocacia, nunca tive vontade de fazer outra coisa, nunca tive vontade de fazer concurso público, a minha paixão é advogar, sempre foi, tanto quanto ser professor, então longe de mim estar lançando sombras ou suspeitas acerca dessa categoria dos advogados. Mas, verdade seja dita, muitas vezes a testemunha mente, porque o advogado disse, olha, você tem que prestar o seu depoimento assim, assim, assado. Então, muitas vezes a testemunha é instruída a mentir. A pergunta que eu te faço, a pergunta interessante aqui que eu te faço é a seguinte. Ok, o sujeito ativo é a testemunha. Mas alguém mais testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, mas vamos focar aqui na testemunha. Mas aqueles que ajudam ou que induzem a testemunha a mentir, também podem responder junto com ela pelo crime de falso testemunho? O que você acha? O que você acha? Você pediu para a testemunha mentir, o advogado instruiu ela a mentir? Responde com ela por falso testemunho? Pois é, isso tem a ver com o aspecto desse crime que é muito pedido em concurso público. O crime de falso testemunho é, como você já deve ter percebido, um crime próprio. Você lembra o que é crime próprio? Deixa eu te refrescar a memória. O crime próprio é aquele que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Lembra? Aquele que não pode ser cometido por qualquer pessoa, só pode ser cometido por uma determinada categoria de pessoas que tem uma qualidade especial. Pois é, então nós já vimos o infanticídio, por exemplo, nós já vimos o peculato, por exemplo, são crimes próprios que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo. Lembrou? Pois bem, então o falso testemunho é um crime próprio. Mas ele é mais do que um crime próprio. Ele tem uma característica adicional. Ele é mais do que um crime meramente próprio, um crime de mão própria. Um crime de mão própria. Lembra disso? Mão própria. E o que é um crime de mão própria? É um crime no qual o verbo só pode ser realizado diretamente pelo sujeito ativo previsto na lei. O verbo desse tipo só pode ser realizado diretamente, mão na massa, lembra disso, é mão na massa. Só pode ser realizado diretamente pelo sujeito ativo previsto na lei. Um crime próprio, um crime simplesmente próprio, mas não de mão própria, um crime próprio exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Mas desde que esteja presente aquele sujeito ativo, portador daquela qualidade, ele pode dividir o trabalho
com terceiros. Divisão do trabalho. Então, num crime meramente próprio, desde que esteja presente o sujeito ativo portador daquela qualidade, o verbo pode ser dividido entre o sujeito ativo e terceiro. Lembra do infanticídio? Matar a mãe, matar o próprio filho. Isso nós já tivemos programa a respeito disso. Se você é fã do Prova Final, se você acompanha o nosso programa, você lembra do nosso programa de infanticídio. Nós já tivemos o crime de infanticídio. O sujeito ativo é a mãe. Mas se uma terceira pessoa mata junto com a mãe, se associa à mãe para matar, ambos, mãe e terceiro, respondem por infanticídio. Quer dizer, o infanticídio é um crime próprio. Ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo, ser mãe e estar em estado puerperal. Mas uma vez que eu tenho a presença de uma mãe em estado puerperal, o verbo matar pode ser compartilhado. A mãe pode matar junto com o terceiro. Cada um, né, mata um pouquinho. É possível. Mas o falso testemunho não. Porque o falso testemunho não é apenas um crime próprio. Ele é um crime de mão própria. E o que é um crime de mão própria? É um crime em que o verbo não pode ser compartilhado, não pode ser dividido. Isso quer dizer, meus amigos, que eu posso induzir a testemunha a mentir. Eu posso instigá-la a mentir. Eu posso até auxiliá-la a mentir. Olha, na hora de mentir, não olha muito para o lado superior esquerdo, porque significa mentira. Olha nos olhos. Eu posso auxiliá-la a mentir, mas eu não posso mentir com ela. Na hora ela vai estar sozinha. Eu não posso mentir junto com ela. Eu posso induzi-la, instigá-la, auxiliá-la, mas eu não posso mentir com ela. Diferente do infanticídio. No infanticídio, eu posso induzi-la, instigá-la, auxiliá-la a matar, mas eu também posso matar com ela, matar com a mãe. Falso testemunho não. Eu posso induzir, instigar ou auxiliar, mas eu não posso mentir com a testemunha. Aliás, eu sempre digo para os meus jovens alunos que se preparam para o exercício da advocacia e tento transmitir uma mensagem de ética e de seriedade para eles. E uma das primeiras advertências que eu faço é: não instrua jamais testemunha a mentir. Jamais instrua a testemunha a mentir. Porque além de ser crime, claro, como na hora H a testemunha vai estar sozinha, é muito difícil sustentar a mentira. O sujeito que está interrogando a testemunha, o sujeito que está ouvindo a testemunha, seja o delegado, seja o juiz, é uma pessoa extremamente capacitada, extremamente treinada. É muito difícil. Eu digo que mentir não é para amadores. É difícil você mentir, sustentar uma mentira coerente, sem ser pego em contradição. Então, o advogado que instrui a testemunha a mentir comete uma dupla besteira, porque na hora H, a possibilidade da testemunha se embananar porque ela está sozinha. Ele não pode mentir com ela, não pode fazer jogral. Ela mente sozinha. Então, o que eu quero te dizer, e o jeito que isso cai em concurso público, é que o falso testemunho é um crime de mão própria. Só pode ser praticado diretamente pelo sujeito ativo previsto na lei. E tal como um crime de mão própria, que é, ele não admite coautoria. Ele só admite participação. Entende a lógica? Ele não admite coautoria porque o verbo não pode ser compartilhado. Mas ele admite participação. Lembra o que é participação? Induzimento, instigação e auxílio. Então, os crimes de mão própria... E, doutor, cite exemplo de crime de mão própria. Sim, falso testemunho. Os crimes de mão própria não admitem coautoria, mas apenas participação. Ok? Então, quem testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete
é um crime de mão